Senhoras e senhores, boa noite. Inicia-se, nesse instante, a sessão solene especial do Conselho Universitário da Universidade Evangélica de Goiás, com a finalidade de conferir grau aos formandos do segundo semestre de 2025 da Unievangélica. Anunciamos os membros da mesa diretiva. Presidindo os trabalhos dessa sessão solene, o magnífico reitor da Universidade Evangélica de Goiás e presidente do Conselho Universitário, professor Carlos Rácio Mendes da Silva. O presidente da Associação Educativa Evangélica e chanceler da Universidade Evangélica de Goiás, Dr. Ernei de Oliveira Pina. O pró-reitor acadêmico, professor Daniel Gonçalves Mendes da Costa. O pró-reitor de pós-graduação, pesquisa, extensão e ação comunitária, professor Sandro Dutra e Silva. O coordenador geral dos cursos de educação à distância, professor Jader Menezes Teruel. O coordenador do curso de Administração e Ciências Contábeis, professor Ieso Costa Marques. O coordenador do curso de Agronomia, professor João Maurício Fernandes Souza. O coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo, professor Alexandre Ribeiro Gonçalves. O coordenador dos cursos de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda e Design Gráfico, professor Luiz Eduardo Krieger Dias. O coordenador do curso de Direito, professor Elmar Evangelista de Menezes Júnior. O coordenador do curso de Educação Física, professor Fábio Santana. A coordenadora do curso de Enfermagem, professora Elisângela Rodrigues Poeira. O coordenador dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia de Software, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica, professor Joaquim Orlando Parada. O coordenador do curso de Farmácia, professor Lucas Danilo Dias. O coordenador dos cursos de Fisioterapia, Estética e Cosmética, professor Wesley dos Santos Costa. A coordenadora do curso de Medicina Veterinária, professora Débora Pereira Garcia Melo. A coordenadora do curso de Pedagogia, professora Fabrícia Borges de Freitas Araújo. A coordenadora dos cursos de Psicologia e de Gestão de Recursos Humanos, professora Ana Luísa Cabral Lopes. O coordenador do curso de Odontologia, professor Ruberval Ferreira de Moraes Júnior. A coordenadora dos cursos de Nutrição e Gastronomia, professora Cíntia Rosa de Melo Ribeiro Borges.
para a abertura dos trabalhos. Com a palavra, o magnífico reitor e presidente do Conselho Universitário da Universidade Evangélica de Goiás, professor Carlos Rácio Mendes da Silva. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa sessão solene especial do Conselho Universitário da Universidade Evangélica de Goiás, que tem a finalidade de conferir graus aos formandos e formandas do segundo semestre de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, especialmente os pais, familiares, cônjuges, enfim, a você que abrilhanta essa solenidade nessa noite, nosso muito obrigado pela sua presença e pela sua participação nesse momento significativo na vida da nossa universidade, quando oportunizamos a todos os nossos acadêmicos um momento especial na conclusão dos seus respectivos cursos. A Associação Educativa Evangélica, que é a mantenedora da Universidade Evangélica de Goiás, é uma instituição filantrópica sem fins econômicos, confessional evangélica. E sempre iniciamos as nossas atividades buscando a direção e a orientação de Deus para tudo o que fazemos. Por isso, no momento inicial dessa solenidade, convido o nosso capelão institucional, pastor Eliel Gomes de Carvalho, para esse momento especial, iniciando esta sessão solene. Boa noite, que alegria estarmos aqui. Quero cumprimentar nosso magnífico reitor, Dr. Carlos Rácio Mendes. Quero cumprimentar os pais, familiares, amigos que vieram para essa festa, essa celebração tão linda. E eu quero cumprimentar especialmente os alunos. E como nós temos bastante conhecidos, bastantes amigos aqui, eu quero cumprimentar em nome do Caleb Rolim, que veio lá do Uruguai estudar com a gente. E eu quero pedir a todos uma salva de palmas para todos os formandos. Coisa linda. Parabéns, parabéns, que alegria. Essa é uma noite linda, uma noite de celebração. Eu falando ali com o amigo Diego, imagina a pulsão aqui, a energia, né? Isso daqui dá uma usina de energia, de alegria, de vibração, de esperança, de gratidão. Uma noite de gratidão. Gratidão a Deus, óbvio. Como que a gente chegaria a um momento como esse se não fosse a bondade, o amor, o cuidado, a graça de Deus? Naturalmente, gratidão aos pais. Muitos pais, familiares, trabalham, lutam. Muitos pais, às vezes, não tiveram a oportunidade de ter a formação como tem esses jovens graduandos hoje, mas trabalharam com afinco, dedicação, para que chegassem até aqui. Gratidão também à instituição, professores, pelo zelo, pelo trabalho, pelo ensino, pela dedicação. Gratidão é uma palavra que deve fazer parte, tomar conta desse momento. Mas, além da gratidão, a gente também pode perguntar: como que a gente pode viver nesse mundo? Como que a gente pode caminhar? Que diretrizes a gente tem para a nossa caminhada? No livro A Pirâmide da Sabedoria, McCracken escreveu o seguinte: vivemos num mundo de cada vez mais informação, mas menos clareza, cada vez mais estímulo, mas menos escuta. Cada vez nós temos mais distração e menos calma, mais pontificação e menos reflexão, mais opinião e menos pesquisa, mais discurso e menos escuta, mais olhar e menos ver, mais diversão e menos alegria. Todos nós sabemos que temos mais, mas sentimos que somos menos. E como que a gente pode aguçar os nossos ouvidos? Como que a gente pode ter segurança num mundo desse? Eu queria pensar com você e queria instigar a sua imaginação.
Se você imaginasse que chegasse alguém para você, que tem todo o poder, toda a habilidade e todo o amor, e dissesse para você, e tudo quanto você fizer pode ser bem-sucedido. Imagina comigo, se alguém fizesse esse nível de provocação, alguém que tem todo o poder, toda a habilidade e todo o amor, dissesse para você, e tudo quanto você fizer, você pode ser bem-sucedido. É isso que eu queria pensar com você brevemente. E a primeira imagem que se usa quando fala disso é a imagem de uma árvore. Mesmo aqueles que vivem e nasceram numa selva de pedra, conhecem a figura de uma árvore. E o texto diz, é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. É como uma árvore que está com as suas raízes penetrando na água, e todos nós sabemos que água é símbolo de vida. E a primeira coisa para a gente ser bem-sucedido, a gente precisa de ser como essa árvore, que coloca os seus tentáculos, a sua esperança, a sua força, o seu caráter subjetivo, invisível, mas real, naquilo que é duradouro, naquilo que é eterno, naquilo que não muda. E o que é eterno, o que não muda? Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus. E aí o salmista está dizendo, você pode ser bem-sucedido, e o símbolo desse sucesso é como uma árvore plantada e cujas raízes vão até as águas. E aí ele fala outra coisa linda, ele diz que você pode ser frutífero. Um dos problemas dos nossos dias é que todos nós queremos ser produtivos, mas a gente não é chamado para ser produtivo. Produtivo é máquina, que não descansa, que trabalha todo o tempo, que vira à noite, que não reproduz. Máquina faz muito, mas uma máquina nunca gera vida. Uma árvore gera vida. Um grão de milho dá um pé de milho que dá de 700 a 1.200 grãos de milho. Ele está dizendo que a nossa vida pode ser frutífera, pode ser uma vida que se derrama, que compartilha, que ajuda os outros, que faz a vida dos outros ser boa. Uma máquina entra em estafa. Você nunca viu uma árvore entrar em estafa. Você nunca viu uma árvore entrar em crise, se ela está ali fincada com as suas raízes nas águas. Então ele diz, você será como uma árvore frutífera, e as suas folhas serão verdes. A folha da árvore tem a ver com a beleza, com a simetria, com essa manifestação da vida. Se nós tivermos com essas raízes profundas em Deus, uma espiritualidade verdadeira, nós podemos ser bem-sucedidos, porque seremos pessoas frutíferas, e seremos pessoas que tenham beleza. Mas aí ele diz uma outra coisa, além de ser como uma árvore, ele diz que pessoas bem-sucedidas são pessoas que meditam. Ele diz, medita na sua lei dia e noite. Se existe uma das coisas que tem faltado no nosso tempo, é a capacidade de meditação. Nós vivemos num mundo de muito conhecimento, muita informação, mas pouca reflexão e, consequentemente, pouca sabedoria. E ele está dizendo, a gente pode ter uma vida bem-sucedida. E a vida bem-sucedida passa pela meditação. Não é a quantidade de informação, não é a quantidade de conhecimento, mas é a capacidade de gerir os conhecimentos, e especialmente aqueles conhecimentos que trazem vida, que dá sustância à nossa vida, que ajuda a gente a caminhar bem como pessoas, como família, como gente que ama. E aí ele diz mais, essa pessoa bem-sucedida, além de ser como uma árvore, além de ser como uma pessoa que medita, ele diz que essas pessoas têm boas relações. E a grande pergunta é, quem você ouve, quem você imita, quem você segue? Há uma pesquisa sendo feita em Harvard há mais de 80 anos. E a pergunta da pesquisa é uma só. Se eu quiser ter uma vida bonita, se eu quiser canalizar energia para alguma coisa que vai fazer o desenrolar da minha vida, uma vida bonita, o que eu deveria fazer? E lá em 1943, quando fizeram a pesquisa,
a maioria das pessoas disseram: se eu quiser ser feliz e caminhar bem, eu preciso ser rico. A grande metade diz: se eu quiser caminhar bem e ser bem-sucedido, eu preciso ser uma pessoa de sucesso. E depois de 80 anos, foram avaliar algumas pessoas ainda vivas dessa pesquisa, e o fruto da pesquisa é: pessoas felizes e que caminham bem durante a sua vida são pessoas que têm bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis. Porque quando chega a depressão, quando chega a síndrome do pânico, quando chega a angústia, e ela bate na porta de muitos de nós, para não dizer todos nós, a única coisa que te dá segurança é saber que tem pessoas do seu lado que te ama, que te importa com você, que cuida de você. Por isso que o salmista diz: olha quem você ouve, olha quem você imita, olha quem você te aconselha. Uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que é como uma árvore, que tem uma espiritualidade profunda. É uma pessoa que medita na vida, medita antes de decidir, pensa antes de tomar decisão. E uma pessoa que tem relacionamentos profundos, que imita, que ouve e que segue gente boa, gente do bem. E aí ele diz: eis como será abençoado, eis como será feliz. Eu não tenho dúvida que Deus tem felicidade para nós, para mim e para você. Eu não tenho dúvida disso. A grande questão é se a gente vai seguir os princípios que levam à felicidade. E eu quero encerrar então lendo esse salmo para você. Ele diz assim: como é feliz aquele que não segue no conselho dos ímpios. Quem você segue? Não imita a conduta dos pecadores. Quem você imita? Nem se assenta na roda dos zombadores. Quem te influencia? Ao contrário disso, é uma pessoa que tem satisfação na lei de Deus e nela medita dia e noite. Essa pessoa é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto ela fizer será bem-sucedido. Ele começa com felicidade e termina com sucesso. Deus tem sucesso para nós, ainda que sucesso não seja dar bem em tudo, mas ter a consciência tranquila. Ainda que sucesso não seja vitória a todo momento, mas um coração em paz. Ainda que sucesso seja viver o nosso propósito. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês tenham uma caminhada próspera, abençoada, cheia da graça de Deus. Que vocês sejam pessoas muito frutíferas. É o desejo da Associação Educativa Evangélica. É o desejo de cada um de nós aqui. Simbolicamente, eu queria pedir para os pais, familiares, que quer abençoar o seu filho, abençoar o seu formando aqui, que você estendesse a mão para frente. Eu quero convidar o Diego, que acompanhou boa parte dessa moçada aqui, a vir fazer essa oração de encerramento. Se você tem esse desejo de simbolicamente abençoar o seu familiar formando, estenda a sua mão e nós vamos orar encerrando esse momento. Vamos ficar em pé? Senhor, nós louvamos ao Senhor pela trajetória de cada filho e filha que nessa noite tão especial cola um grau, e é o símbolo de que uma jornada que começou a partir de um sonho, que começou a partir de um projeto, com muita amizade, amor, empenho, desses que agora colam um grau, mas também de familiares, amigos. E é óbvio, com a ajuda do Senhor, nós chegamos aqui nessa noite para celebrar mais essa conquista. Obrigado pela trajetória que se deu até aqui. Nós louvamos ao Teu santo nome, porque o Senhor é quem sustenta e quem guarda os Teus filhos ao longo da jornada. E o que nós pedimos nessa noite, enquanto celebramos, nós louvamos o nome do Senhor, é verdade, agradecemos por todas as bênçãos e por essa vitória. E nós pedimos que daqui para frente, os teus filhos e filhas sigam guardados, abençoados, como ouvimos aqui, meditando, sendo influenciados, ouvindo
a gente que é gente do Senhor e que por causa disso sejam plenos em tudo que fizerem, alcancem o sucesso, e antes do sucesso que está fora, que alcancem o sucesso dentro, e que por causa disso vivam bem, contabilizando a graça, o amor, o cuidado do Senhor sobre a vida deles. Obrigado, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, muito obrigado, sucesso. Para o momento cívico desta solenidade, convido a todos, para que em respeito ao nosso país e à nossa bandeira, fiquemos de pé para cantarmos o hino nacional brasileiro. Ouviremos agora
o juramento dos bacharelandos. Convido a formanda Maria Eduarda Martins de Andrade para prestar o juramento em nome do curso de Administração. Convido meus colegas formandos para ficarem de pé e, assim como eu, fazer o juramento perante o pavilhão nacional. Prometo dignificar minha profissão, consciente de minhas responsabilidades legais, observar o Código de Ética, objetivando o aperfeiçoamento da ciência da administração, o desenvolvimento das instituições e a grandeza do homem e da pátria. Prometo exercer a profissão por mim escolhida, com verdade e justiça, segundo os princípios da ética profissional e da formação cristã, para a grandeza moral e desenvolvimento da nação. Assim prometo. Convido a formanda Maria Eduarda Inácio para prestar o juramento em nome do curso de Agronomia. Convido meus colegas formandos para ficarem de pé e, assim como eu, fazer o juramento perante o pavilhão nacional. Que no exercício da minha profissão de engenheiro agrônomo, vou me mostrar sempre fiel aos mandamentos da honestidade e da ciência, cumprindo e fazendo cumprir a fiel observância das leis e postulados da ética profissional. Trazer no peito a vontade de vencer e voltar à minha luta para melhorar o mundo. Respeitar a terra, trabalhando-a com nacionalidade para que mais ela possa produzir. Nunca esquecer que a sobrevivência e o crescimento do homem somente se consolidarão de forma duradoura se harmonizados com o meio ambiente. Utilizar a minha profissão para favorecer o progresso social e econômico do meu país. Assim prometo. Convido a formanda Wendilice Soares de Oliveira para prestar o juramento em nome do curso de Arquitetura e Urbanismo. Convido meus colegas formandos para ficarem de pé e, assim como eu, fazer o juramento perante o pavilhão nacional. Prometo, no exercício da atividade inerente à prática da arquitetura e urbanismo, respeitar os princípios éticos que presidem a conduta profissional e observar as leis do país, assumindo o compromisso de honrar esta profissão e sua história, contribuindo para uma sociedade mais justa e humana. Assim prometo. Convido a formanda Giovana Gabriela Strack Jager Cândido para prestar o juramento em nome do curso de Ciências Biológicas. Convido meus colegas formandos para ficarem de pé e, assim como eu, fazer o juramento perante o pavilhão nacional.
prometo, pela minha fé e pela minha honra e de acordo com os princípios éticos do biólogo, exercer as minhas atividades profissionais com honestidade, em defesa da vida, estimulando o desenvolvimento científico, tecnológico e humanístico com justiça e paz. Assim prometo. Convido a formanda Isabela Andriele do Nascimento para prestar o juramento em nome do curso de Ciências Contábeis. Convido meus colegas formandos para ficarem de pé e, assim como eu, fazer o juramento perante o pavilhão nacional. Prometo, perante a Deus e a sociedade, exercer a minha profissão com dedicação, zelo, diligência e honestidade, cumprindo com fidelidade os deveres impostos pelo meu grau e respeitando a verdade, a justiça e o sigilo profissional, propugnando sempre pela solução dos problemas sociais e econômicos da humanidade. Prometo cumprir fielmente o Código de Ética da profissão contábil, quer na sua letra, quer no seu espírito, com o objetivo de tornar-me digno de ser mais um membro da grande classe de profissionais da contabilidade do Brasil. Prometo pela profissão, prometo pela classe, prometo pelo Brasil. Assim prometo. Convido a formanda Débora Luiza Barreto Martins para prestar o juramento em nome do curso de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda. Convido meus colegas formandos para ficarem de pé e, assim como eu, fazer o juramento perante o pavilhão nacional. Prometo exercer a profissão de publicitário, utilizando os meus conhecimentos de maneira ética, responsável e honesta. Compromissado com a liberdade de expressão e pensamento, prometo estar do lado da verdade, do interesse público e da transformação social. Assim prometo. Convido a formanda Mariana Bernardes Maciel para prestar o juramento em nome do curso de Direito. Convido meus colegas formandos para ficarem de pé e, assim como eu, fazer o juramento perante o pavilhão nacional. Prometo utilizar-me, no exercício da profissão de advogado, nos princípios éticos e morais, sobre os quais se fundamentam as leis e a justiça, valendo-me deles para assegurar aos homens os seus direitos fundamentais e inatacáveis. Se eu cumprir este juramento com fidelidade, goze eu para sempre a minha vida e a minha arte de boa reputação entre os homens. Se o infringir ou dele me afastar, suceda-me ao contrário. Eu prometo. Assim prometo. Convido a formanda Giovana Alves dos Santos para prestar o juramento em nome do curso de
Educação Física. Convido meus colegas formandos a ficarem de pé e, assim como eu, fazer o juramento perante o Pavilhão Nacional. Consciente da importância de minha área de atuação como elemento transformador das realidades humana e social, me comprometo como bacharel em Educação Física a assumir a parte que me cabe dessa elevada tarefa, sempre no uso do meu senso crítico, colocando acima de todo interesse o bem comum, o desenvolvimento de minha ciência e a grandeza da pátria. Assim prometo. Convido o formando Rainan Alberto Andrade Góes, indígena da tribo Baré, para prestar o juramento em nome do curso de enfermagem. Convido os meus colegas formandos para ficarem de pé, assim como eu, e fazer o juramento perante o Pavilhão Nacional. Estender a mão direita. Solenemente, na presença de Deus e desta Assembleia, prometo dedicar minha vida profissional a serviço da humanidade, respeitando a dignidade e os direitos da pessoa humana, exercer minha profissão de enfermeiro com consciência e fidelidade. Como membro da equipe de saúde, trabalharei pelo bem-estar social, físico e mental de todo e qualquer ser humano que pelos meus caminhos passarem, respeitando a vida desde a concepção até a morte, por respeito, amor aos semelhantes. Guardarei fielmente os segredos profissionais por toda a minha vida, farei tudo o que estiver ao meu alcance para manter e elevar os ideais da minha profissão. Livre sobre minhas palavras de honra, assim prometo. Convido a formanda Amanda Lorena de Almeida Correia para prestar o juramento em nome dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia de Software, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica. Convido meus colegas formandos para ficarem de pé e, assim como eu, fazer o juramento perante o Pavilhão Nacional. Prometo que, no cumprimento do meu dever como engenheiro civil, engenheiro de computação, engenheiro de software, engenheiro eletricista e engenheiro mecânico, não me deixarei cegar pelo brilho excessivo da tecnologia, lembrando sempre que trabalho para o bem da humanidade e não da máquina. Respeitarei a natureza, evitando projetar ou construir equipamentos que destruam o equilíbrio ecológico ou o polua. Comprometo-me a desenvolver sistemas e soluções que promovam a justiça, a ética e o bem-estar social, respeitando a privacidade e a dignidade humana. Colocarei todo o meu conhecimento científico a serviço do conforto e do desenvolvimento humano, agindo com integridade e responsabilidade e fé. Assim, estarei em paz comigo e com a minha consciência com o Criador. Assim prometo. Convido o formando Jonathan Guimarães da Silva
para prestar o juramento em nome do curso de Farmácia. Convido meus colegas formandos para ficarem de pé e, assim como eu, fazer o juramento perante o pavilhão nacional. Solenemente, na presença de Deus e desta Assembleia, prometo, no exercício da profissão de farmacêutico, ser sempre fiel aos deveres da honra, da ciência e da caridade. Nunca me servirei da minha profissão para corromper os costumes, nem favorecer o crime. Se cumprir este juramento com fidelidade, goze eu, para sempre, a minha vida e a minha arte, de boa reputação entre os homens. Se o infringir ou dele me afastar, suceda-me o contrário. Assim prometo. Convido a formanda Bruna Martins Rodrigues Silva para prestar o juramento em nome do curso de Fisioterapia. Convido meus colegas formandos para ficarem de pé e, assim como eu, fazer o juramento perante o pavilhão nacional. Prometo que, ao exercer a arte de curar, mostrar-me fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Prometo enxergar em você, o meu próximo, um ser realmente grande, humilde o suficiente para que se perceba o quanto eu sozinho nada represento e o quanto juntos somos imbatíveis. Prometo honrar a minha profissão de fisioterapia com amor, respeito e dignidade, empregando todos os meus meios para fazê-la conhecida e valorizada, e utilizar todo o conhecimento científico e os recursos técnicos por mim adquiridos em benefício do meu paciente, assegurando-os sob os meus cuidados o bem-estar físico, psíquico e social. E jamais servirei da profissão para corromper os costumes ou favores do crime. Assim prometo. Convido a formanda Juliane Carneiro Camargo para prestar o juramento em nome do curso de Medicina. Convido o meu colega formando para ficar de pé e, assim como eu, fazer o juramento perante o pavilhão nacional. Prometo exercer a medicina com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, atender ao paciente em sua integridade física e mental. Prometo solenemente consagrar a minha vida ao serviço da humanidade. Prometo que, ao exercer a arte de curar, mostrar-me-ei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Honrarei ao meu professor que me ensinou essa arte, como a meus próprios pais. Prometo cuidar da pessoa como um todo, do seu corpo e da sua alma, respeitando a pessoa e conduzi-la no processo de cura, sem tentar controlá-la. Na minha relação médico-paciente, prometo agir com amor e compaixão. Esforçar-me-ei para dar provisão às suas necessidades. A vida que professar será benefício para os doentes e do meu próprio bem, nunca para prejuízo deles ou com malévolos propósitos. Penetrando no interior dos lares, meus olhos serão cegos, minha língua calará os segredos que me forem revelados, o que terei como preceito de honra. Se eu respeitar esse juramento e não o violar, serei digno de gozar de reputação entre os homens em todos os tempos. Se o transgredir ou violar,
que me aconteça o contrário. Assim prometo. Convido a formanda Beatriz Martins de Lima para prestar o juramento em nome do curso de Medicina Veterinária. Convido meus colegas formandos para ficarem de pé e, assim como eu, fazer o juramento perante ao Pavilhão Nacional. Prometo que, no exercício da medicina veterinária, cumprirei os dispositivos legais e normativos, respeitando o Código de Ética e Profissional, buscando harmonia entre ciência e arte, aplicando meus conhecimentos para o desenvolvimento científico e tecnológico, em benefício da saúde única e bem-estar dos animais, promovendo o desenvolvimento sustentável. Assim prometo. Convido a formanda Laura Thaís Castro Pimentel para prestar o juramento em nome do curso de Nutrição. Convido meus colegas formandos para ficarem de pé e, assim como eu, fazer o juramento perante o Pavilhão Nacional. Prometo que, ao exercer a profissão de nutricionista, o farei com dignidade e eficiência, valendo-me da ciência da nutrição, em benefício da saúde da pessoa, sem discriminação de qualquer natureza. Prometo ainda que serei fiel aos princípios da moral e da ética. Ao cumprir este juramento com dedicação, desejo ser merecedor dos louros que a profissão proporciona. Assim prometo. Convido o formando Jorge Luiz de Jesus para prestar o juramento em nome do curso de Odontologia. Convido os meus colegas formandos para ficarem de pé, assim como eu, para fazer o juramento perante o Pavilhão Nacional. No momento em que sou admitido como cirurgião dentista, eu prometo consagrar a minha vida a serviço da humanidade, ter para com os meus mestres respeito e gratidão, exercer minha profissão com dignidade e consciência, ter a saúde do meu paciente com a minha maior preocupação, respeitar os segredos que me forem confiados, manter por todos os meios ao meu alcance a honra e as nobres tradições da odontologia, considerar meus colegas como irmãos, jamais permitir que preconceitos de religião, nacionalidade, raça, credo político ou situação social se interponham entre os meus deveres e o meu paciente. Conservar o máximo respeito pela vida humana. Nunca empregar meus conhecimentos contra a lei dos homens. Faço esse juramento para minha honra solene e livremente. Assim prometo. Convido a formanda
Ana Cláudia de Oliveira e Silva, para prestar o juramento em nome do curso de Psicologia. Convido meus colegas formandos para ficarem de pé e, assim como eu, fazer o juramento perante o Pavilhão Nacional. Como psicóloga, eu me comprometo a colocar minha profissão a serviço da sociedade brasileira, pautando o meu trabalho nos princípios da qualidade técnica e do rigor ético. Por meio do meu exercício profissional, contribuirei para o desenvolvimento da psicologia como ciência e profissão, na direção das demandas da sociedade, promovendo saúde e qualidade de vida de cada sujeito e de todos os cidadãos e instituições. Assim prometo. Ouviremos agora o juramento das licenciadas. Convido a formanda Rafaela Renata de Paula para prestar o juramento em nome do curso de Pedagogia. Convido meus colegas formandos para ficarem de pé e, assim como eu, fazer o juramento perante o Pavilhão Nacional. Prometo exercer minha profissão fiel aos preceitos de sua ética, com firmeza e honestidade de propósito. Prometo de mim dar o melhor, a inteligência, o amor, a fé, para levar a criatura humana que construirá a grandeza do Brasil e buscará a união dos povos, os ideais maiores da justiça e da paz, que se fazem de verdade, de amor e de liberdade. Solenemente prometo, no desempenho de minhas funções de educador, transmitir lealdade, integridade e honestidade, os ensinamentos humanos e científicos que façam dos jovens a mim confiados, profissionais e cidadãos conscientes, responsáveis e inteligentes. Se educar homens eu conseguir, sentir-me-ei realizado. Assim prometo. Ouviremos agora o juramento dos cursos superiores de tecnologia. Para prestar o juramento em nome dos cursos superiores de tecnologia, de análise e desenvolvimento de sistemas, design gráfico, designer de interiores, estética e cosmética, gastronomia, gestão de recursos humanos, gestão financeira, gestão pública, logística e processos químicos. Convido a formanda Débora Thaís Pinheiro da Silva. Convido meus colegas formandos para ficar de pé, assim como eu, e fazer o juramento perante o Pavilhão Nacional. Prometo exercer minha profissão, fiel aos preceitos de sua ética, com firmeza e honestidade de propósito. Prometo de mim dar o melhor, a inteligência, o amor, a fé, os ideais maiorais da justiça e da paz, que se fazem de verdade, de amor e de liberdade. Assim prometo.
Passamos nesse momento para a mais significativa etapa dessa sessão especial, que é a outorga de grau, tendo em consideração o requerimento dos formandos. Para tanto, convidamos os formandos Ademar Vieira da Silva Filho, Kiara Ferreira Martins de Araújo, Camila Maria de Jesus Torres, Lara Vivian Peixoto dos Santos, Paulo Henrique Moreira Gonçalves, Rávila Silva Barbosa, Sabrina Gomes da Cunha, Silvia Priscila Rodrigues Oliveira, para que, representando os demais, seja procedida a outorga de grau. Eu, Carlos Rácio Mendes da Silva, reitor e presidente do Conselho Universitário da Universidade Evangélica de Goiás, em virtude da competência que me foi delegada pela legislação brasileira do ensino superior, confiro o grau de bacharel, de licenciado e de tecnólogos aos formandos e formandas aqui presentes e habilitados, para que possa usar de todos os direitos, deveres e prerrogativas inerentes ao título que ora lhes outorgo. Com a palavra, o graduado Marcelo dos Santos Elias, que falará em nome de todos os concluintes.
Boa noite a todos. Cumprimento a honrada mesa diretiva, na pessoa do magnífico reitor, o Dr. Carlos Hassel Mendes da Silva. Também cumprimento o amigo Dr. Eneide Pina, presidente da AEE. Cumprimento também os queridos formandos, cumprimento os amados familiares, amigos e autoridades aqui presentes. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por essa conquista. Expresso a minha profunda e imensa gratidão pela honra de representar os formandos nesta noite tão especial. Jovens, sonhadores e determinados, que vislumbram um mundo repleto de oportunidades, conquistas e desafios a serem desbravados. Nessa noite em que o nosso coração quase salta para fora do peito, de verdade, viu, gente? Tomado pela emoção de ver esse sonho se concretizar, gostaria de falar sobre escolhas que nos trouxeram até aqui. E para refletirmos, escolhi a seguinte frase: o que realmente muda as nossas vidas são as escolhas. Ao escrever e reescrever esse discurso, em busca de palavras que pudessem expressar o nosso sentimento pelo dia de hoje, concluí que o melhor seria externar o quanto somos gratos a Deus por tudo, por todos que tornaram esse sonho possível. O essencial é invisível aos olhos, disse Antoine de Saint-Exupéry na obra O Pequeno Príncipe. Nenhum de nós chegou aqui, nenhum de nós chega a lugar algum sem ajuda. E nessa caminhada, onde muitos desistiram, quantas vezes pensamos em desistir também? Mas contamos com o amor e o cuidado especial de Deus, com o nosso investimento diário em fé e oração, buscando por esperanças, com disciplina e o desejo de superação e de empreendedorismo. Ousamos, fomos corajosos e a coragem nos fez valentes. Mas ainda contamos com o apoio de pessoas queridas, que foram nossos alicerces firmes, que não nos deixaram abalar. Pais, mães, irmãos, cônjuges, filhos. Nosso agradecimento a vocês e todos aqueles que mesmo de fora sempre fizeram presente e nos apoiaram nos bons e nos momentos difíceis. Para muitos, cursar uma graduação pode parecer uma tarefa fácil, mas cada um de nós sabemos o quanto tivemos que esforçar para cruzar hoje a linha de chegada. Só sabe a dureza da caminhada aquele que empenhou os pés na estrada. Alguns aqui, já pais e mães de família, outros enfrentando horas e horas de viagem, vindo de outras cidades, chegando de madrugada em casa, com todas as responsabilidades que a vida adulta nos impõe, seguimos firmes. Me lembro dos primeiros dias de aula, todos empolgados, ansiosos, cheios de esperança e com uma imensa sede de aprender. Havia também um pouco de medo diante do que estava por vir, pois é natural temermos o desconhecido. Desde o momento em que decidimos ingressar à universidade, abrimos mão, muitas vezes, do convívio familiar, de finais de semana, de momentos de lazer e descanso, após um longo dia de trabalho, cansados, mas escolhemos estar em sala de aula, investindo em conhecimento e no nosso crescimento pessoal e profissional. Quando olho para os meus amigos e colegas
vejo o quanto evoluímos, mudamos e conquistamos voos mais altos, porque escolhemos persistir. Para alguns de nós, a frase "nunca é tarde para correr atrás de seus sonhos", hoje faz toda a diferença. Faz todo sentido. Sou extremamente grato, pois todo esse tempo aprendemos muito, mas também ensinamos uns aos outros, pois ninguém é tão sábio que não tenha nada a aprender, e ninguém sabe tão pouco que não tenha nada a ensinar. Aos meus amigos e colegas, mesmo que algumas vezes nos desentendemos ou erramos uns com os outros, afirmo que valeu a pena trilhar esse caminho com vocês. Homenageio o coordenador do nosso curso, o professor Luiz Eduardo Krieger, mestre na sua essência, um homem apaixonado pela comunicação. Seus ensinamentos serão por toda a vida. Nunca nos esqueceremos, não é mesmo, meninos? De o rádio é lindo. O rádio é lindo. Parabéns, professor Luiz Eduardo. Homenageio meus pais em memória, o seu João e a dona Anda. A minha mãe estaria no meio de vocês, orgulhosa do caçulinha. Obrigado à minha esposa, Daiane Simões, incentivadora dos estudos. Obrigado ao amigo Vanderlúcio Barbosa, espero que ele esteja aí, que pegou na minha mão, me trouxe e me deixou aqui dentro da Unievangélica. Obrigado, Vanderlúcio. Gratidão às minhas amigas Ana Luísa, Ana Laura, Maria Clara, Rosiele e a Caru, que me ajudaram a conquistar essa vitória. Fechamos este ciclo com a certeza de que colamos grau nesse dia, sendo pessoas melhores do que quando aqui iniciamos essa jornada, cuja trajetória não se encerra aqui. E finalizo com uma passagem bíblica em Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Muito obrigado. Representando todos os coordenadores, com a palavra, o coordenador do curso de Engenharia Civil, Engenharia de Software, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica, professor Joaquim Orlando Parada. Boa noite. Cumprimento a mesa na presença do magnífico reitor da Universidade Evangélica de Goianésia, professor Carlos Rácio Mendes,
e também na presença do presidente da Associação Educativa Evangélica, doutor Eneide Oliveira Pina. Bom, é uma noite de muita emoção, né? Acabamos de ver aqui um depoimento fantástico, né? E eu acho que nós, se não quebramos, chegamos perto de quebrar um recorde de formandos. Estamos com aproximadamente 800 formandos aqui, né? São 800, quase 800 estudantes que vão impactar aí 800 famílias, né, de agora para frente com a sua formatura. Isso é muito bacana. Uma estimativa de público de aproximadamente 7.000 pessoas. Isso é quase metade da cidade de Realma, né, doutor Carlos? É uma metrópole, né? Bom, para todo mundo é uma emoção. Para esses formandos aqui, para que são donos da festa, é um fim de uma etapa da vida, né? Uma média de 5 anos aí ficaram conosco. Para os familiares também é uma grande satisfação, é uma sensação de dever cumprido, né? O seu filho, sua filha, seu ente querido concluiu um curso de graduação. Para nós, como professores, coordenador de curso, para nós também é uma sensação de dever cumprido, né? Porque o nosso propósito é esse: formar profissionais do bem, profissionais que vão exercer sua profissão com ética, com responsabilidade, né? É claro que não foi fácil, né? A trajetória de cada um aqui foi diferente, teve várias dificuldades, teve o estresse, teve a decepção, teve a dúvida, teve a raiva, né? E também teve a sabedoria de dar a volta por cima, por isso que eles estão aqui, né? Eles tiveram sucesso. Então isso é muito importante, mas é um processo normal, né? É um processo que todos nós passamos e é necessário para que nós nos tornemos profissionais de excelência como vocês se tornaram agora, né? E vão praticar isso aí no mercado. Tem uma passagem, uma reflexão de um livro até muito conhecido e muito bacana. O livro se chama Uma Vida com Propósito, né, do escritor Rick Warren, que ele fala o seguinte: todos nós temos um propósito na vida, e para cumprir esse propósito, nos foi dados algumas habilidades, que nós temos que trabalhar essa habilidade para cumprir esse propósito. Essa habilidade ela não vem pronta, né? Isso casa muito bem com o que nós estamos vivendo agora, que é a formação acadêmica de vocês. Vocês, dentro da academia, vocês não tiveram apenas o acesso a conteúdos técnicos, vocês tiveram também que aprender, ter outras habilidades, para suprir as necessidades, os obstáculos de vocês. E isso é o que vai diferenciar você do seu colega. O projeto que você vai fazer de uma casa, ele vai ser diferente do projeto que o seu colega vai fazer da mesma casa. O seu atendimento clínico, por exemplo, ele vai ser diferente para o mesmo problema do seu colega. Não são iguais. A sua atuação profissional para resolver o mesmo problema vai ser diferente do seu colega de profissão, porque vocês são diferentes, né? E isso é muito bacana e tem que ser exercido, né? Você tem que continuar a desenvolver essa habilidade, né? Então, eu acho que você já sabe. Se não sabe, eu sinto informá-los, meus amigos, que vocês não vão parar de estudar, né? Vocês vão continuar estudando, graças a Deus, né? E nós, como instituição de ensino, nós estamos aqui para auxiliar vocês da forma que vocês necessitarem, nessa trajetória da vida de vocês. Nós temos aí na União Evangélica diversos programas de pós-graduação, Lato Sensu, Stricto Sensu, mestrado, doutorado, que pode auxiliar vocês nesse processo, e de muita qualidade. Está aqui o professor Sandro, que não me deixa mentir, né? Enfim, eu gostaria de finalizar essa fala, meus amigos, com uma passagem de Jeremias 29:11, que diz assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Meus amigos, vocês devem se lembrar, vocês estavam aqui
numa das passagens do astronauta, engenheiro, senador da República, Marcos Pontes, onde ele estava aqui nesse ginásio, quando ele contou a trajetória da vida dele. É uma trajetória de superação, não tinha uma infância muito restrita, economicamente muito restrita, mas você conhece a trajetória, hoje é um senador da República. E ele disse que, em certo momento, perguntaram para ele, falou: senador, qual que é o segredo do sucesso? E ele disse o seguinte: não tem segredo, eu posso falar para vocês o que funcionou comigo, eu não tive muita opção, mas eu pensava coisas boas, falava as coisas boas e faziam coisas boas. Então, meus amigos e colegas de profissão, apesar de toda a diversidade que vai vir, as dificuldades estão aí, pensem em coisas boas, falem coisas boas e façam coisas boas. O mundo retribui isso. Tá? Um grande abraço para vocês, muito sucesso. Nós estamos aqui à disposição de vocês, quando quiserem retornar, tomar um café, contribuir para o nosso curso crescer também. Nós temos um sistema de acompanhamento de egresso aí muito eficiente, muito bacana. Vocês vão ser muito bem-vindos. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade. Vamos conhecer agora os mais novos recém-formados, para que recebam com uma salva de palmas o curso de Administração, Agronomia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, Designer de Interiores, Designer Gráfico, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia de Software, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Estética e Cosmética, Farmácia, Fisioterapia, Gastronomia, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Gestão Pública, Logística, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Pedagogia,
processos químicos, psicologia, senhoras e senhores, por gentileza, todos em pé. Caros formandos, também fiquem em pé. E recebam uma salva de palmas aos mais novos profissionais da Unevangélica de Anápolis, de Goiás e do Brasil! Gente, não joga o cabelo, não. Podem sentar, por gentileza. Nosso muito obrigado. Com a palavra, o magnífico reitor para as suas considerações finais e o encerramento da sessão. Estamos chegando ao final desta sessão solene especial do Conselho Universitário, nessa colação de grau unificada da Unevangélica Campus Anápolis. Mais uma vez, queremos agradecer a presença de todos. Está muito bonito daqui, não está? A gente vê. A presença, sua presença aqui nessa noite foi um fator muito importante para nós, para a universidade, para todos os formandos e formandas que aqui estão. Eu quero, em nome da reitoria da Universidade Evangélica de Goiás, dos nossos pró-reitores aqui presentes, professor Sandro, professor Daniel, do coordenador geral da Educação à Distância, professor Jader, de todos os nossos coordenadores e coordenadoras de curso, que representam aqui o corpo docente dos nossos respectivos cursos aqui já mencionados. Agradecer de coração, em nome da mantenedora, em nome da reitoria, a dedicação e empenho de cada um de vocês na formação desses novos bacharéis, licenciados e tecnólogos. Parabéns a vocês, transmitam a todos o corpo docente dos seus respectivos cursos a nossa gratidão sincera pelo trabalho que vocês têm realizado. Quero aqui também agradecer de uma maneira muito especial a presença do nosso chanceler, presidente da Associação Educativa Evangélica, Dr. Ernei de Oliveira Pina, que aqui representa o Conselho de Administração da nossa instituição. Muito obrigado, Dr. Ernei, pela sua presença, pela liderança junto ao Conselho. E tudo o que estamos realizando aqui é fruto do ideal, do compromisso do Conselho de Administração da nossa mantenedora com uma educação de qualidade, com uma educação transformadora, com uma educação tecnológica, capazes de transformar vidas profissionais e prepará-los para a vida profissional, para o exercício da sua profissão. Leve aos seus pais, doutor Ernei, a nossa sincera gratidão por tudo que temos recebido de apoio de vocês. Quero agradecer também aos nossos técnicos administrativos, os nossos colaboradores, técnicos de laboratórios, aqueles que preparam o ambiente para o nosso aprendizado. Nosso abraço a vocês, nossas secretárias, aquelas que estão sempre ao nosso lado, nos ajudando no dia a dia. Quero agradecer as autoridades aqui constituídas, civis, militares, eclesiásticas. Quero agradecer aos prefeitos da nossa regional por proporcionar o transporte para muitos dos nossos acadêmicos. Você leve o nosso reconhecimento ao seu prefeito, ao seu secretário de Educação, de Transporte, que nos ajudou, que providenciou também esse transporte para que você estivesse aqui durante esse período. Mas quero fazer também
um agradecimento muito especial mesmo, a todos os pais, familiares, cônjuges, as famílias aqui representadas. Eu queria pedir que vocês ficassem de pé. Pais, familiares, todos vocês. Olha que beleza. Muito obrigado pela sua presença. Essa vitória é de vocês também. Vocês estão de parabéns. E eu quero pedir aos formandos que fiquem de pé. E vocês vão aplaudir seus pais, seus familiares, seus cônjuges, seus filhos, aqueles que ajudaram e fizeram a trajetória de vocês até aqui. O nosso reconhecimento. Muito obrigado, pais, pela confiança. A nossa instituição, Associação Educativa Evangélica, pode assentar, por favor. Ela completa 79 anos. 79 anos esse ano, dedicados à educação aqui em Anápolis e aqui em Goiás. É uma história dedicada à educação. E nós queremos nos unir a vocês, formandos, formandas, professores, coordenadores, pais, familiares, para agradecer a Deus por tudo que Ele tem proporcionado à nossa instituição. Vocês receberam também o seu canudo aí. No interior desse canudo tem um formulário do nosso programa de egresso. Nosso orador já fez menção a isso. Nós queremos ter informações da vida profissional de vocês. Muitos dos nossos colaboradores e professores hoje aqui chegaram nesse momento de vocês. Queremos dizer a vocês que vocês serão sempre muito bem-vindos à Unievangélica. Sigam firmes. Não acabou, não. Vocês acharam que estava difícil, não foi? Chegar até aqui? Talvez seja mais difícil agora o mercado de trabalho, mais desafiador. Mas ficam firmes. Como vocês venceram, vão continuar vencendo. Continue estudando. Continue se aprimorando. Continue buscando uma pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, mestrado e doutorado, cursos de atualização. Não parem de estudar. Isso vai ser fundamental para o pleno exercício da profissão e da área que vocês escolheram. E a Unievangélica será sempre a casa de vocês. Sejam muito bem-vindos aos seus professores, coordenadores, à nossa biblioteca, nessa nova caminhada que vocês vão receber. E vocês receberam também uma Bíblia, está aí na cadeira de vocês. É um presente do nosso chanceler, do nosso capelão, a cada um de vocês. Nós esperamos que esse livro, que é o fundamento, que é o princípio que tem norteado essa instituição há 79 anos, possa também fazer parte da vida de vocês. Esse é o objetivo. É preciso buscar conhecimento e sabedoria, mas o discernimento e a sabedoria vêm pelo temor a Deus que está escrito nesse livro. Que ele seja o companheiro de vocês. Usem para que vocês sejam felizes, para que vocês tenham sucesso na atividade profissional de cada um de vocês. Assim, mais uma vez agradecendo a presença de todos, eu declaro encerrado esta sessão solene, desejando a todos uma boa noite. Muito obrigado pela presença. Nossos parabéns aos nossos formandos. Muito obrigado.